No último sábado, eu decepcionei o meu eleitorado. Eu fui a um show, qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Então, quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma estava ali em desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, nem desrespeitando o povo de Santa Catarina, nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam. Planta. O que é isso, pastor? O que é maconha? Cocaína? Bebidas? O homem que foi feito para dominar tudo é dominado por planta. Isso é resultado do homem ter se afastado de Deus e o pecado exercer domínio. Mas preste atenção sobre a questão da liberdade. A nossa Carta Magna, artigo 5º, inciso 4, fala que é livre a... Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2024, são 17 horas e 20 minutos. E, na verdade, Eduardo Paes montou um plano fenomenal, brilhante, para calar esses caras sobre o show da Madonna. E tudo isso começou com o senador Jorge Seife, que está para ser cassado, inclusive, por ter recebido financiamento do velho da Havan, mas não parou aí. O Paes, ele bolou uma estratégia fantástica para essa gente parar de falar bobagem sobre o show no Rio de Janeiro, que foi um show muito bom, trouxe recursos para o Rio de Janeiro. E essa história do senador Jorge Seife de dizer que não sabia o que aconteceria no show da Madonna é uma piada. Ele teria que viver dentro de uma bolha para não saber como são os shows da Madonna, porque ela faz o mesmo tipo de show que ela fez no último sábado. Ela faz isso há 40 anos. Há 40 anos. Mesmo que ele fosse um garoto de 20 anos, ele saberia quem é a Madonna e como são os shows dela, porque ninguém na classe média desconhece. E a própria mulher do Jorge Seife, como ele disse, não é, que queria ir ao show e ele cedeu aos apelos dela, contaria para ele como são os shows da Madonna. Ela não esconderia, porque sabe que ele é um político que se apoia na fé dos incautos que votam nele, não é? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal e deixar seu like nesse vídeo e compartilhá-lo, e seguimos em frente. O Paes, ele virou alvo do bolsonarismo porque, segundo pesquisa recém-publicada aqui pela revista Exame, ele tem 46% das intenções de voto no Rio de Janeiro e o candidato Bolsonaro Ramagem tem 13%. Não é? No Rio de Janeiro, o Bolsonaro começa a afundar. A manifestação dele no dia 21 de abril foi muito menor, foi metade da última que ele tinha feito lá em Copacabana, e agora o candidato dele não deslancha. E o Paes está muito bem avaliado, e vale lembrar que o Paes é o candidato de Lula. Muito bem, mas o que foi que o Paes engendrou? Porque ele sabia, essa informação está confirmada aqui, eu vou mostrar para você, ele sabia que os bolsonaristas iriam atacá-lo pelo show da Madonna, até porque eles se apoiam no povo evangélico, que ele sabia que iria repudiar o show da Madonna, etc, etc.
Muito bem, ele engendrou um plano. Ele sabia que esse Nicolas, por exemplo, e outros como ele, iriam apelar à fé dos evangélicos para tentar desgastar os valores de esquerda e, sobretudo, o próprio Paz pelo show da Madonna. E esse babaca desse moleque aí, o Nicolas, deputado por Minas Gerais, chamou inclusive a Marina Silva de satanista, não é? E a Madonna também, que é um show satânico. Será que a mulher do senador Jorge Seife, que gosta da Madonna, é satanista também? Mas não fica só nisso, não é? Tem o Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro, que estava lá também, circulou bastante esse vídeo, né? Tinha muito bolsonarista, o maquiador da Michele Bolsonaro estava lá. Será que é satanista também? Bom, seja como for, os bolsonaristas na área VIP no show de Madonna viram a vacina que o Paz preparou contra eles, né? Um dos deputados criticou o gasto de 10 milhões feito pela prefeitura no evento, mas o que se sabe, né, o que o governo do Rio, do Cláudio Castro, né, o governador fluminense, disse foi que esse show rendeu 300 milhões de reais, né? Então se gastou 10, ganhou 300, valeu a pena. O Van Garten, cobrado, explicou que Madonna apoia Israel após a cobrança dos bolsonaristas. E agora ela deixa de ser satanista? A exibição erótica dela passa a ser boa porque ela apoia Israel? Ué, mas o Netanyahu não é da turma dos evangélicos que odeiam sexo, odeiam erotismo, né? Odeiam a Madonna, chamam a Madonna de satanista. O Netanyahu também é satanista. Esse aí eu acredito que seja satanista, né? O fato é que tudo isso é uma grande bobagem. A Madonna, por exemplo, ela já elogiou e já defendeu a causa palestina. Inclusive o governo de Israel ficou bravo pela censura da Madonna e censurou Madonna por ela exibir a bandeira palestina em um show do Eurovision, não é? Aqui, ó, tá aqui a bandeira palestina, não é? Ela exibiu e defendeu a causa palestina também, a causa palestina de ter 2 estados, um de Israel e outro da Palestina. A Madonna não apoia o genocídio que Israel está fazendo na Palestina. Ela tem relações com Israel, tem relações com a Palestina, e essa coisa de querer ficar enquadrando as pessoas em modelos ideológicos é uma grande bobagem, e dá nisso. Os caras ficam perdidos, porque todo mundo gosta de Madonna. A minha geração e a geração sucedânea à minha gosta de Madonna. Mas o Eduardo Paes foi mais brilhante ainda. Você viu um show do Malafaia, que para mim é muito mais pornográfico e satanista do que o show de Madonna. E na verdade o Eduardo Paes, ele sabia que eles iam falar também do gasto da prefeitura. E ele arrumou uma outra vacina que explica muito bem, muito inteligente o Eduardo Paes, explica muito bem porque os bolsonaristas estão parando de falar da Madonna, né? Porque eles estão enrolados até o pescoço. Essa discussão está ficando ruim para eles. E a vacina, outra vacina, além dos bolsonaristas que estavam lá, que o Eduardo Paes armou, foi essa aqui. Prefeito e aliados traçaram um plano para conter a estratégia da cúpula da campanha de Alexandre Ramagem, apoiado por Jair Bolsonaro. Os estrategistas do prefeito do Rio, Eduardo Paes, prepararam uma vacina contra a estratégia de aliados de Bolsonaro de usar o show da cantora americana Madonna na praia de Copacabana para desgastá-lo junto aos eleitores evangélicos na campanha deste ano. Qual foi a vacina? Além
de citar os bolsonaristas que foram lá, ele está divulgando o investimento da prefeitura em mega eventos religiosos como esse do Malafaia, não é? Esse show pornográfico do Malafaia, no Sambódromo do Rio. A cúpula da campanha do deputado federal Alexandre Ramagem, candidato de Bolsonaro no Rio, aquele que dirigia a BIM e que grampeou meio mundo com equipamento israelense, aposta nos ataques à paz por ter dado 10 milhões ao show que teve cenas de erotismo. E aí o pai já deu uma nele. De acordo com o material preparado pela campanha e que já vem sendo usado em pílulas pelo Paz, não é, aos poucos nas redes sociais dele, a prefeitura já aplicou 11,3 milhões de reais em eventos cristãos deste ano, desde o início do terceiro mandato dele. Ou seja, ele já gastou muito mais com os evangélicos do que com a Madonna, e eles não reclamaram. O dinheiro financiou eventos como a Marcha para Jesus, Louvorzão da 93 FM e o centenário das Assembleias de Deus. Tudo isso dá mais de 11 milhões. E a prefeitura também destinou 2,8 milhões para diversos eventos culturais católicos da Arquidiocese do Rio e 316 mil para a Conferência Nacional de Louvor e Adoração. Pior de tudo isso é que a gente fica pagando dinheiro público, dinheiro de todos os cariocas, por exemplo, né, estamos falando da Prefeitura do Rio, dinheiro de todos os cariocas está pagando essas marchas aí. E os cariocas que não são evangélicos, como é que fica? Não é? E aí eles se acham no direito de torrar o dinheiro da prefeitura, mas para quem, por exemplo, não tem religião não é cidadão, não pode gastar. Vamos supor, o que não é verdade, que aqueles que homenagearam a cantora Madonna, foram ao show dela, são todos ateus. E aí, ateu não paga imposto? Se paga imposto tem direito, não é? E aí o país diz: em meus governos sempre patrocinamos a Marcha para Jesus, a vinda do Papa Francisco, shows dos mais variados artistas, procissão de São Sebastião, centenário das Assembleias de Deus, festa de Iemanjá, festa de São Jorge e por aí vai. E o Paz, assim como a Elisiane Gama, a incrível Elisiane Gama e outros senadores, não é? E parlamentares que foram aos Estados Unidos com ela, desmentir as mentiras bolsonaristas. Esses dois grupos, o grupo do Eduardo Paes e o da senadora Elisiane Gama, que foi aos Estados Unidos, são uns estrategistas de primeira, e a esquerda precisa focar nesse tipo de estratégia, porque é a fórmula para expor o bolsonarismo, usar as contradições deles contra eles mesmos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.